Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes, introdução e a representação de uma matriz. Então, bora nessa. Eu coloquei essas três imagens aqui porque eu queria chamar a atenção para vocês para alguns detalhes. Percebam que todos eles aqui estão enfileirados, tanto na horizontal quanto na vertical. Se eu for olhar uma sala de aula, todos vocês já estiveram numa sala de aula, vocês sabem que nós temos as linhas formadas pelas carteiras e nós temos as colunas formadas pelas fileiras, ok? Então, linhas, colunas. Aqui nós temos a marujada de guerra do Boi Caprichoso, também formado em linhas, e nós temos as colunas, formado pelos integrantes da marujada. Então, percebam que toda a matriz ela é formada por linhas e é formada por colunas. E sempre a gente vai falar nessa ordem, pessoal. Não esqueça, essa é a ordem. Primeiro a gente fala linha, depois a gente fala coluna, tá certo? E sempre que eu vou falar de linha, a linha vai ser representada pela letra M e a coluna vai ser representada pela letra N, ok? Então, uma matriz A, por exemplo, ela é formada por M linhas por N colunas, ok? Ficou meio feinho, é porque eu estou usando o mousepad do computador, tá, pessoal? Mas lembrem disso aqui, ó. Toda vez que eu for falar de uma matriz, a matriz nós vamos representar por letras maiúsculas, tudo bem? E a linha e a coluna nós vamos representar pelo M minúsculo e pelo N minúsculo, tudo bem? Quando a gente fala sobre tipo de matrizes ou sobre formatos, eu estou tentando classificar a matriz com base nas suas linhas e com base nas suas colunas, ok? Então, ó, essa matriz A, ela tem apenas uma linha, mas ela tem uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz de 1 por 3. E nós representamos ela desse jeito, ó. Percebam que o 1 e o 3 eles ficam um pouquinho abaixo, tudo bem? Não pode escrever, gente, na mesma linha, assim, na mesma altura, vai estar errado, ok? Os números eles precisam estar um pouquinho abaixo, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Quantas colunas? Uma, duas. Então, uma matriz do tipo 3 por 2. Ok? Essa matriz C, ó, a matriz C tem uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas. Então, uma matriz do tipo 2 por 2. Toda vez que eu tiver uma matriz que tiver a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, essa matriz ela é chamada de matriz quadrada, tá certo? Grava esse nome. Toda vez que eu tiver uma matriz que tiver a mesma quantidade de linhas e de colunas, nós chamamos de matriz quadrada, tá bom? Aqui nessa matriz, ó, uma, duas, três linhas. Uma, duas, três, quatro colunas. Então, uma matriz do tipo 3 por 4. Tudo bem? Aqui nessa matriz, uma linha, duas linhas, três linhas. E apenas uma coluna. Então, é uma matriz do tipo 3 por 1. Tudo bem? Outra coisa importante, sempre que nós formos falar de uma matriz e de um elemento que pertence a uma matriz, nós vamos usar esta simbologia aqui, ó. Deixa eu ampliar para ficar mais prático para vocês visualizarem, ó. Nós sempre vamos usar essa simbologia aqui, ó. Por exemplo, se eu estiver falando da matriz A, o elemento da matriz A é o A minúsculo, tá bom? Esse I e esse J representa a linha e a coluna que esse elemento se encontra dentro da matriz, ok? Atenção, de novo, esse A minúsculo representa o elemento da matriz A, que é maiúsculo, ok? O I representa a linha aonde se encontra esse elemento e o J representa a coluna aonde esse elemento se encontra, tá certo? Então, eu tenho uma matriz do tipo A e J, que tem M linhas
e n colunas. Isso daqui, ó, pode ser representado dessa maneira. Ó. Essa minha matriz ela tem 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas, ok? Esse primeiro elemento aqui, ó, o A11, significa que esse I, ó, é esse primeiro 1 aqui, ó. Lembra que isso daqui é o A, I, J, ok? Não esqueçam desse. Então, esse primeiro número aqui, ó, representa a linha aonde o elemento se encontra. E este segundo número aqui, ó, representa a coluna. Então, esse elemento aqui ele está na primeira linha, primeira coluna, ok? Se encontra aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, esse I vale 1 e esse J vale 2. Aqui, ó, o I vale quanto? Vale 1 e esse aqui vale 3. Esse elemento aqui, pessoal, vamos olhar para cá. Qual seria o valor desse I? Vamos lá, pensa comigo. Em qual linha ele está? 1, 2, está na terceira linha. Então, esse meu I aqui, ó, é 3. E o meu J? Em qual coluna ele se encontra? Então, eu vou, primeira, segunda, terceira coluna. Então, o meu J também é 3. Deu para entender, pessoal? Não é complicado, você só precisa prestar atenção, principalmente nessa primeira parte, porque essa primeira parte ela serve para a gente compreender esses detalhes mais complexos, tudo bem? Para saber quem é quem. Então, não esquece, o A minúsculo é o elemento de dentro da matriz, tá bom? O I representa a linha aonde esse elemento se encontra e o J representa a coluna. O M, quantas linhas tem na matriz e o N, quantas colunas, tá certo, pessoal? Se vocês prestarem atenção nesses detalhes, vocês vão tirar de letra todo esse conteúdo. Então, vamos nessa. Olha esse exemplo, ó. Seja a matriz A, menos 1, 0, menos 2, 5, 3 e 4. Essa é uma matriz do tipo 3 por 2, ou seja, ela tem 1, 2, 3 linhas e... Opa, esqueci sem querer. Deixa eu apagar aqui. Ela tem 3 linhas e ela tem 1, 2 colunas, tá certo? Então, olha só, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, então qual é a primeira linha? Primeira linha é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira linha. Vou tentar riscar aqui que é meio complicadinho. Qual é a primeira coluna? A primeira coluna é aqui, ó. Qual é o elemento que se encontra na primeira linha, primeira coluna? É o menos 1, ok? Então, ó, qual o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? Então, essa é a primeira linha, esta é a segunda coluna. Qual é o elemento que está? É o 0. Então, percebam que aqui ele vai ilustrando para a gente a posição de cada um desses elementos. Então, o elemento A11, então esse aqui é o I, esse aqui é o J, tá certo? Então, aqui nesse segundo exemplo, nós precisamos construir uma matriz. Essa matriz ela é do tipo 2 por 3, significa o quê? Vamos lá. Significa o quê? Esse primeiro número significa o quê? Que a matriz tem quantas linhas? Isso aí, a matriz tem 2 linhas e quantas colunas? Tem 3 colunas. Então, eu tenho a representação da matriz aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, uma matriz do tipo 2 por 3. Aí, o meu problema me deu esta equação. Através dessa equação, eu vou encontrar os elementos da matriz. Então, o que essa equação está pedindo para eu fazer? Os elementos que compõem essa matriz, eu vou pegar a linha e vou subtrair, olha só, vou subtrair o valor da coluna. E isso para este exemplo. Então, o que acontece? Eu vou pegar a minha equação, vou colocar aqui. Aí eu vou pegar o meu primeiro elemento, A1, 1. Lembra que aqui é a primeira linha, primeira coluna, ok? I, J. Então, ó, o meu I
Lembra que todos esses primeiros números aqui é o i. Então, o meu i vale 1. E o meu j, nesse caso, vale 1 também. Então, eu vou fazer o quê? 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Achei o primeiro elemento. Agora, no segundo elemento, ó, o meu i vale 2. Então, o meu i vale 2. Menos o meu j. Quanto que vale o meu j? O meu j vale 1. Então, 2 menos 1, 1. Vamos para o próximo elemento, ó. 1, 2. Então, lembra que esse primeiro aqui é o i. Então, ó, i aqui, menos o meu próximo elemento é o j. O meu j vale 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Percebam que assim por diante nós vamos encontrar cada um dos elementos dessa nossa matriz. Então, o elemento A11 vale 0. O elemento A21, que é esse elemento aqui de baixo, vale 1. O elemento A12, que é esse elemento aqui, ó, vale menos 1. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Percebam que não é complicado, é bastante simples, vocês só precisam prestar atenção. Lembrando que essa equação, o problema, que o criador do problema pode fazer essas equações de formas diferenciadas, né? Para poder se tornar um pouquinho mais complicado, porque é fácil demais também não é legal. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Tenham compreendido esses pequenos detalhes. Não esqueça, se você não conseguiu, se você esqueceu alguma coisa, volta, lê a apostila, relê, lê esses quadradinhos que eu coloquei aqui, que eu não li todos, porque senão a gente ia gastar bastante tempo. Eu preciso que vocês leiam, tentem entender o que significa cada um, principalmente esses conceitos, eles são muito importantes. Pessoal, entenda, a partir desse conteúdo que nós estamos estudando, esses conceitos vão ser muito importantes mais adiante. Então, vocês precisam compreender. Se não entendeu, leia a apostila, veja o vídeo e pergunta, tá certo? Nós estamos aqui para tentar ajudar vocês o máximo possível. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.